E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. O assunto de hoje é dólar e eu até vou chamá-lo de amigo. Por que disparas, meu amigo dólar? O que está acontecendo com você? Por que você está subindo que nem um foguete do Elon Musk? O que está acontecendo? Regrida aí. A gente quer saber o motivo, né? Por que esse dólar não para de subir? Eu vou botar aqui na tela para vocês. A disparada nos últimos dias do dólar, você percebe aí como o gráfico do dólar tem se comportado aí no movimento, né? Até quase de 90 graus de subida. Então é uma subida expressiva para um mercado que está muito estressado. A gente vai entender esse contexto. Vamos conversar aqui alguns pontos porque esse amigo dólar está disparando tanto. Vamos lá, vamos entender aqui. O dólar, pessoal, hoje eu faço esse vídeo na terça-feira, dia 16 de abril. O dólar, conforme essa foto que eu mostrei aqui para vocês, esse pequeno vídeo, ele bateu a máxima dele em 5,28 hoje, 5,28. Ou seja, um dólar, né, ele custa aí R$ 5,28, um dólar, tá? Eu já peguei viagens, um período que eu viajei para o exterior, peguei viagens na faixa de 3,70, já achava caro. Já peguei o dólar na relação aí de 1,50, 1,75. Isso em 2010 o dólar se comportava dessa maneira. Hoje, em 2024, nós temos aí um dólar valendo R$ 5,28. É uma subida disparada. E outra coisa, esse daqui era na época de períodos de pandemia que a gente via esse dólar disparando e não estamos num período de pandemia. Então, por que motivos esse dólar, né, está subindo tanto? Quais são os drivers, né? Quais são os motivos? Vamos lá, vamos entender. Primeiro motivo, macroeconomia. Vamos lá, a questão macroeconômica do país. Um dos motivos para esse dólar disparar, eu coloquei até em primeiro lugar, é a questão macroeconômica, tá? Por quê, pessoal? Nós temos até um PIB que está relativamente subindo devagarzinho, mas não adianta vir um PIB positivo se a nossa dívida bruta ela está imensa, não adianta, vai engolir tudo a dívida, qualquer crescimento do PIB, qualquer crescimento de receita, vai engolir tudo, tá? Não adianta, tá? A nossa capacidade aí produtiva, industrial, ter um pequeno crescimento se as contas públicas não estão em dia, tá certo? A casa precisa ser arrumada, tá? E nos últimos 14 meses do atual governo, a gente tem aí 1 trilhão, a dívida aí nossa, né? A dívida bruta do Brasil subindo na casa de 1 trilhão. É muita grana. Isso daqui, pessoal, representa, tá, uma relação dívida-PIB, tá, que estava em 71% antes de 14 meses, agora pula para 75,6%, tá? Então o Brasil vai precisar aí de alguns PIBs, né, para pagar a sua dívida daqui a pouco, tá? Se a gente continuar assim, porque a relação daqui a pouco aí vai subir mais ainda, a relação vai chegar aí, pode chegar a 80% em 2025. Então vai engolir aí a dívida, né, pública, ela vai engolir, né, o PIB brasileiro. Então a gente precisa estar arrumando a casa, tá? O Estado aí brasileiro precisa arrumar a casa, porque isso daí vai atrapalhar a economia. Então um dos fatores para o dólar estar disparando é o que? A nossa dívida bruta, né? A nossa dívida pública. E outra coisa que eu falo para vocês, pessoal, existe um rombo nessa dívida. A gente vai agora falar dos números dessa dívida. Existe uma meta fiscal que o governo tem que apresentar, tal, mas, gente, a dívida ela está muito alta. E o governo, ele está informando, falando, né, que haverá déficit zero. Mas quando? Por isso que eu coloquei interrogação. Ninguém bate esse déficit zero, tá? Desde o início do atual governo. Por quê? As contas públicas continuam com rombo, tá? E até a previsão agora dos analistas até 2028, tá? Esse rombo. Então, provavelmente que as pessoas aí, os brasileiros, só vejam esse déficit zerado, tá? Existe o déficit e o superávit, ou seja, tá em
tá em déficit porque tem mais despesa do que receita o país, tá? Então esse déficit zerado no 0 a 0, tá? A gente só vai ver em outro governo. É isso que os analistas estudiosos estão observando. Só para o outro governo que chegar em 2028 aí já vai estar em outro governo que aí o país conseguirá déficit zero, certo? Porque hoje a gente está em déficit, um rombo aí de bilhões, na casa de bilhões, tá? E a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo tem que apresentar, está aí aumentando gastos, liberando para mais gastos, só vai contribuir mais ainda para o déficit não ser zero. E a gente empurrar aí para o outro governo que virá a diminuição desse rombo e sair no 0 a 0 e depois andar em superávit, ou seja, quando as receitas são maiores que as despesas. No Brasil, atualmente, as despesas estão maiores que a receita. E olhe lá, muitos impostos estão sendo criados, mais impostos, mais taxação, nisso, naquilo, e o rombo continua, porque não é apenas você criar receita, você tem que diminuir as despesas. Não adianta ficar criando imposto, a gente vai continuar com rombo, tá? Porque os gastos do governo são muito altos e a gente não vê isso no dia a dia beneficiando a sociedade. É isso que é o grande dilema do Brasil. Um dos motivos, então, é a relação aí da dívida bruta, que bateu 1 trilhão nos últimos 14 meses, a relação dívida-PIB que está muito alta, 71, pulou para 75, vai para 80, a meta fiscal do governo que não é alcançada, déficit zero não é alcançado, fica só empurrando, não, foi 2024, vai ser 2025, 26, agora a previsão é 28, zerar esse déficit. Impostos sendo criados, gente, quando a gente cria muitos impostos, quando a gente tributa muito, o que vai acontecer? As pessoas vão parar de investir, as pessoas vão parar de fazer movimentações financeiras. Então a roda da economia não gira. O contrário disso que é interessante, você diminui os impostos e com isso você eleva a atividade econômica. Quando você eleva essa atividade econômica, gera mais imposto também. Então compensa essa diminuição dos impostos. Então essa matemática aí não fecha. Tem que ser um caminho inverso, porque isso foi o caminho de países desenvolvidos fizeram essa estratégia de diminuição do imposto. No Brasil a gente está ao contrário, a gente está elevando os impostos. A gente nunca vai ter um desenvolvimento econômico saudável elevando imposto. Tá? As pessoas param de investir, as pessoas param de fazer suas transações, param de criar empresas, param de aumentar os parques industriais, a indústria para de investir por causa do imposto que é muito alto. E as pessoas migram para outros países, indústrias migram para outros países e o país aqui, o nosso Brasil, vai ficando aí à míngua, né? É complicado. Então, imposto, meta fiscal, relação dívida-PIB, a dívida pública aí que aumentou, o macroeconômico aí atuando na esfera aí do dólar para poder elevá-lo para 5,28. Os investidores veem isso, o que eles fazem? Vendem bolsa e compram dólar, ou então saem do Brasil. Lei da oferta e demanda, pouco dólar eleva o preço dele, muito dólar baixa o preço dele. Então se as pessoas estão migrando para outros centros, né, econômicos mais estáveis, aqui diminui a quantidade de dólares, né, e o dólar acaba tendo que subir. A gente vê esse efeito aí com a lei da oferta e demanda acontecendo na prática, tá? Outra situação, pessoal, inflação nos Estados Unidos, juros americanos aí vão aí, parece o que tudo indica, né, ter que ser elevados um pouquinho para conter a inflação, tá? Esses dados aí estão sendo mostrados aí pelo governo americano nas últimas semanas e os juros mandam no mundo, pessoal. Os Estados Unidos elevando sua taxa de juros, o que pode acontecer com o Brasil? Nós podemos também sentir esse efeito, porque o Brasil também tende a elevar, ou o mercado em geral financeiro tende a elevar, né, os juros futuros, de olho nos juros americanos, porque há uma correlação, se lá sobe os juros, aqui também sobe os juros junto, tá? E os juros americanos aí, eles têm a tendência aí de subir por conta dessa inflação americana, tá? Que não está ainda equilibrada. Então a tendência da inflação crescer, o que acontece? Os juros lá têm que serem elevados para poder conter a inflação, porque os juros que mandam no mundo, as taxas de juros americanas. E eu vou falar para vocês, a nossa tá 10
75 lá deles é próximo ali de 5%, 5 ponto alguma coisa, tá? E uma subidinha do juros lá tem um impacto tremendo nas contas dos americanos. E aqui a gente está com juros de 2 dígitos da nossa Selic, tá? Esforços do Banco Central com a Selic, manter a inflação em baixa. O Banco Central tem feito seu papel, porque ele é uma instituição independente. Mas se o governo não colabora, isso daqui que o governo tem feito não vai adiantar em manter uma Selic em queda, em manter uma inflação controlada, não vai adiantar. O fiscal não vai deixar o monetário ser desenvolvido, a política fiscal não vai deixar a política monetária do Banco Central, que é uma instituição independente, uma autarquia federal independente, né, que aí analisa aí a economia, que faz as suas políticas monetárias para poder o país estar em equilíbrio, tá? Mas se o fiscal, as despesas e receita não andarem em equilíbrio, não vai adiantar nada o que o Banco Central está fazendo, tá certo? Não vai adiantar nada, a gente vai sentir de novo carga tributária, a gente vai sentir de novo inflação vindo, a gente vai sentir de novo queda do PIB e a gente, consequentemente, vai ter que elevar um dos juros da nossa Selic, se continuar acontecendo aí o que a gente está vendo, tá? Principalmente na questão do déficit público, tá certo? Outra situação que a gente vê aí que já vem acontecendo desde aí outubro, né, com os acontecimentos lá no Oriente Médio, em Israel, a geopolítica atuando também nessa situação para o dólar estar disparando, tá? Geopolítica, agora a gente tem aí a situação Israel e Irã, muitos investidores olhando essa situação, se Israel vai contra-atacar, tá? As ofensivas do final de semana, e o que acontece? Muitos investidores vendem suas ações, tá? Por causa de uma iminente guerra que pode aí estourar no Oriente Médio. A gente tem China, tem Irã, tem Rússia, né? Aí tem esses países ali ao redor do Oriente Médio aí, envolvidos aí nessa guerra contra Israel. Então, a geopolítica de alguma forma atuando para o dólar também disparar. Então, esses são os motivos, tá? Porque o meu amigo dólar, tá? Eu perguntei para ele hoje de manhã porque ele está subindo e o meu amigo dólar me falou esses detalhes. Tá certo, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal Jogo Financeiro. Valeu!